Começar mais uma aula, gente. Temperar a garganta aqui. Começar mais uma aula desse Telesaúde, canal que chega até vocês com muita eficiência pela Faculdade de Medicina da UFG. Bem, o Telesaúde é isso aí, né? É uma ferramenta útil, tremendamente útil para o apoio do trabalho da atenção primária, principalmente Brasil afora. No nosso Goiás, aqui o nosso canal, né? O Núcleo de Goiás. O assunto de hoje é transtorno de ansiedade e saúde mental. Né? Há muita queixa de ansiedade na população hoje. A população goiana hoje está, acho que brasileira, né? Mundial, está muito ansiosa, porque toda vez que uma ameaça à saúde se torna mais intensa, se torna mais concreta, se torna mais presente, se torna mais dominante, né? A ansiedade sobe. Então, a ansiedade é um fenômeno de reação nossa diante de fatos adversos que não podemos controlar, que não podemos contornar, nem às vezes contornar, né? E que nos atormenta todo dia. As pessoas estão apostando na vacina para que, de algum modo, essa vacina ajude com a imunidade contra o Covid, mas principalmente, né, um fator de alívio de ansiedade no coração de todo mundo. Estamos precisando disso. Mas hoje vamos falar sobre a ansiedade como transtorno na atenção básica, lá nos postos de saúde, lá na saúde da família. Vamos lá? Então, primeiro slide. Vamos definir, né? Definir não, vamos ter uma ideia do que seja ansiedade para que nós possamos saber com que estamos lidando, né? Que assunto é esse, que tema é esse, que conceito é esse, né? Ansiedade. Ansiedade é um tipo de afeto que as pessoas normalmente têm. Então, muita literatura faz confusão sobre isso, né? Sobre ansiedade, por exemplo, ser um sentimento. Ansiedade não é sentimento, ansiedade é um tipo de afeto. Miguel, o que é afeto nesse contexto? É tudo aquilo que nos afeta, positivamente ou negativamente. No caso da ansiedade, estamos falando de um tipo de afeto, né, mais adverso, prejudicial. Um tipo de afeto que nos afeta de modo negativo. Então, tudo que nos afeta no nível subjetivo, no nível somático, no nível, né, mais invisível, vamos dizer assim, trata-se de afeto. Então, vamos considerar a ansiedade como um tipo de afeto, porque de fato é um tipo de afeto que nos afeta muito de maneira, às vezes, generalizada. Então, é um afeto que as pessoas normalmente têm. Então, não tem ninguém absolutamente sem ansiedade. A ansiedade faz parte da vida. A ansiedade faz parte das expectativas que temos da vida. A expectativa faz parte de um saber nosso, o saber que nós somos impotentes para levar a vida como queremos, ou como devemos, ou como necessitamos. Não dá. Somos impotentes para muita coisa. E essa impotência é consciente. Há limites no nosso corpo, na mente, na alma, há limites, inclusive cognitivos, coisas que não entendemos, que não sabemos, que não damos notícia, mas que temos que viver, que temos que, né, enfrentar. Não sabemos, é-nos desconhecido, mas tem que ser vivenciado, tem que ser experienciado, tem que ser vivido. Agora, viver o desconhecido é fogo, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A previsibilidade some do mapa.
Situações limite, quer dizer, situações que nós não podemos usar as regras normais que estamos acostumados e que conhecemos, não podem ser usadas. Isso é a situação limite, não poder usar as regras conhecidas, ter que apelar para coisas que nós não sabemos e que temos que saber, temos que correr atrás. Então, toda essa impotência, toda essa expectativa, toda essa estranheza que vivemos em muitas situações, difíceis até, nos causam ansiedade. Então, a ansiedade faz parte da vida normal. As pessoas normalmente têm esse afeto, ansiedade, porque ela nos move, ela nos causa preocupação sobre aquilo que merece preocupação, ela nos faz ficar atentos sobre aquilo que merece atenção. A ansiedade, então, é um tipo de cuidado, veja o que você está fazendo. Contudo, diz o slide, quando provoca medo intenso, preocupações excessivas e permanentes, somatizações e desabilitação para o trabalho, deve ser encarada como transtorno mental. Então, ela aparece nos manuais, na CID, no DSM, aparece nos outros manuais de psicologia, de psiquiatria, aparece como transtorno mental. Isto é, aquilo que nos transtorna de modo significativo. Né? Medo intenso, até chegar à fobia que chega ao pânico. O pânico tem sua origem na ansiedade excessiva, preocupações excessivas e permanentes, somatizações, que é descarregar no corpo físico, no organismo, aquilo que nos atormenta, né? Desabilitação para o trabalho, isto é, vamos perdendo a motivação, vamos perdendo o jeito de trabalhar, vamos perdendo a alegria de trabalhar, o prazer de trabalhar, até o modo de trabalhar. Então, uma ansiedade excessiva desabilita a pessoa para aquilo que ela normalmente fazia e fazia bem. De repente, ela começa a fazer mais ou menos, de repente, nem faz mais, porque a ansiedade tomou conta e transformou a capacidade de trabalho em alguma coisa muito confusa, né? Sendo assim, encarada como transtorno mental, ela merece atenção. Ela merece que nos ocupemos dela de maneira mais detida, mais cuidadosa, mais cautelosa, de tal maneira a estarmos com saúde pública atentos a casos agudos de ansiedade. Há pessoas que são mais predispostas ao transtorno e podem, por isso, desencadear reações indesejadas a partir de motivos simples, como doenças comuns, dívidas e outras situações do cotidiano. Então, a pessoa já tem uma predisposição ao transtorno, desde pequenininha ela já é mais ansiosa, desde bebê ela já é ansiosa, desde a barriga da mãe ela já chutava muito, e se mexia muito, e se incomodava muito, e nasce uma criança ansiosa, e cresce uma criança ansiosa, um adolescente ansioso, um jovem ansioso e um adulto morrendo de preocupação por tudo. Então, há uma certa predisposição em muita gente quanto ao fato da ansiedade. Então, as pessoas têm esse transtorno já lá potencialmente presente. Se está potencialmente presente, então há gatilhos que podem desencadear crises. E essas crises, né, elas são reações indesejadas, e eu digo aí, a partir de motivos simples. Por exemplo, doenças comuns. A pessoa já pensa que se trata de um câncer, que vai morrer daquele câncer, e corre para o médico, e quer exames, e mais exames. Certa vez, uma pessoa ansiosa estava com a dor no peito, porque estava respirando mal. O ansioso tem uma respiração muito curta. A respiração interessante, a respiração boa, é aquela que vai até o seu abdômen. Você mexe o peito e também mexe a barriga. Se você põe a mão no peito, a mão na barriga, só o peito mexe e a barriga não mexe, então você está com respiração curta, e isso pode ser provavelmente causa ou consequência de ansiedade, né?
Então, a pessoa encara, ela correu para o hospital, eu vou ter um infarto agora, só terminando a história. Vou ter um infarto agora, e os exames não mostraram nada. E depois de mais ou menos uma semana, ela se convenceu que se tratava de um modo errado de respirar, que ela não tinha nada no coração. Mas ela estava certa que era um aviso de um acidente vascular no coração, né? Ela estava certa de que ela teria uma dor muito mais intensa, que aquilo aumentaria até causar um acidente no coração, né? Coisa complicada é essa, muito complicada. Bem, há pessoas que se preocupam excessivamente com essas doenças que são doenças comuns, simples. Há pessoas que quando devem, parece que estão na falência, parece que o mundo vai acabar, parece que vão lhe tirar a casa, tudo que tem, até a sua dignidade. E outras situações do cotidiano. Então, há um exagero na pessoa, na vida da pessoa, no coração da pessoa, nos pensamentos da pessoa. Os pensamentos, então, são os piores possíveis, né? Uma mãe me ligou e disse se eu podia ajudá-la a procurar o filho. O que houve com o seu filho? Tem uma tarde que eu não vejo. Ah, é? Devia ver? Devia vir fazer tarefa e não veio fazer tarefa. Onde é que a senhora acha que ele está? Não sei, já liguei para a delegacia, já liguei para necrotério, já liguei para o hospital público, ninguém dá notícia dele. Mas por que delegacia? Por que necrotério? Por que hospital público? Porque um pensamento ruim me ocorreu de que meu filho está ferido, que meu filho foi acidentado, que meu filho pode estar até morto. A senhora já ligou para a avó dele? Quem sabe ele está na avó. Mas minha mãe mora no outro bairro, liga para ela. E ela ligou, o menino estava lá, né? O menino queria fazer tarefa, queria o doce da avó, então resolveu, sem mais avisos, ir para a casa da avó comer doce. Por que você fez isso comigo, meu filho? Ah, porque eu já completei 10 anos e eu agora sou independente. Mas a senhora já pensou que o filho estaria morto no necrotério. Isso é ansiedade, isso é transtorno mental, né? É muito excessivo para um caso que pode ser resolvido com simples providências, né? Então, é isso aí. Eu estou dizendo essas coisas, e elas são meio engraçadas, mas elas devem ser levadas a sério, muito a sério. O profissional de saúde que ouve uma história dessa fica preocupado com a pessoa ansiosa, porque esse nível de ansiedade, ele é realmente patogênico. É uma ansiedade que pode fazer mal. Não só a ela, enquanto corpo, enquanto pessoa, enquanto subjetividade, mas também a sua família, porque conviver com uma pessoa ansiosa é difícil, porque a ansiedade ela é contagiosa, ela se esparrama no ambiente. A pessoa ansiosa começa a falar muito, ou ficar muito calada, andar para cima e para baixo, agitada, preocupada, não dorme direito, enfim, a família toda fica contaminada por esses gestos, essas atitudes e essas palavras, ou esse silêncio, e acaba todo mundo ficando mais tenso. Então, o ansioso patológico, que tem transtorno mental de ansiedade, acaba perturbando toda a família. Por isso que o profissional de saúde, especialmente da atenção primária, deve levar a ansiedade a sério, quando ela é excessiva, quando ela é transtorno mental. Vamos adiante? Tá. Há na classificação, especialmente da CID, né, F40.1 parece, uma indicação desse tipo de transtorno, que se chama ansiedade generalizada. Né? Pelo Manual Estatístico DSM-4, acredita-se que o transtorno da ansiedade generalizada esteja diretamente relacionado a alguns neurotransmissores. Eles ocorrem naturalmente em nosso cérebro. Por exemplo, a serotonina, a dopamina, a norepinefrina, mas estão muito alterados. A ansiedade causa uma alteração na produção, né,
e na metabolização desses hormônios aí, desses neurotransmissores, serotonina, dopamina e norepinefrina, que é a adrenalina. Isso quer dizer que a pessoa vai ter um humor instável. A pessoa vai ter uma... As pessoas dizem hoje à toa assim, fulano é bipolar, fulano é bipolar. Mas a ansiedade também tem sintomas de bipolaridade. Não é o transtorno bipolar, são os sintomas bipolares, porque a pessoa oscila muito. Muito alegre, muito triste, muito eufórica, muito deprimida, muito agitada. Não, isso é na certa bipolaridade. Não é. Porque a ansiedade pode causar transtorno nesse nível de oscilação de sintomas, onde a pessoa fica mais agitada, mais eufórica, depois mais deprimida, mas não é o transtorno bipolar, é a ansiedade aguda, é uma crise de ansiedade. A gente sabe disso porque aquelas reações que a adrenalina causam estão muito presentes. A gente pode até ver a olhos nus a adrenalina na pele da pessoa. A adrenalina é interessante porque quando ela é descarregada massivamente no organismo, ela produz muito suor, taquicardia, dilatação da pupila, movimentos agitados, e ela tem um cheiro muito forte. Principalmente as crianças de peito, elas têm uma certa agonia, uma certa agitação quando a mãe está muito ansiosa, porque a adrenalina sai no leite materno. E a criança cheira também a mãe mais ansiosa, e ela tem um cheiro característico. Então a criança ou tem muitas cólicas, ou fica muito instável, ou começa a ter problemas de sono, de dormir, de conduta, etc., porque a mãe, ela gasta, ela metaboliza, ela despeja no organismo muita adrenalina. E a adrenalina, nessa quantidade, é um veneno tremendo, é um grande veneno. Então a gente deve evitar a adrenalina o máximo possível, porque o pouquinho que ela vem no organismo já altera todo o sistema, todo. Então, é um hormônio essencial, é um neurotransmissor essencial, produzido na suprarrenal, vocês sabem, mas em grandes quantidades é um veneno e um perigo para o corpo, né? Outra crença é a de que... Outra crença não, porque a primeira não é crença, a primeira é um discurso mais científico, mais biológico, né? Mas essa é uma outra narrativa. Troca crença aí por narrativa. Uma outra narrativa é a de que um conjunto de fatores possa estar envolvidos nas razões pelas quais o indivíduo possa vir a apresentar a doença. Que doença? Transtorno de ansiedade crônico. Dentre eles, genética e os fatores externos, como o estresse do dia a dia e a qualidade de vida da pessoa. Então, a genética participa, fatores externos, especialmente domésticos ou de trabalho, também participam. O estresse do dia a dia, né, difícil de controlar, também participa nisso. E esse conjunto de fatores, então, juntos, agindo em conjunto, né, podem causar reações de ansiedade agudas, né? Isso é verdade. Então, essa narrativa de que esse conjunto de elementos participam diretamente da formação de uma ansiedade preocupante, essa narrativa também é muito válida. E é com ela que a psicologia lida mais, né? E eu termino esse slide dizendo: é inquestionável que fatores biológicos, bioquímicos e psicossociais estejam envolvidos na ansiedade, no transtorno de ansiedade, né? Então, isso não se questiona. Não há ninguém que questione isso que seja da área da saúde, né? Há participação de fatores biológicos, sim, como dizem os manuais. Há fatores bioquímicos, sim, isso é encontrado em exames. Há fatores psicossociais nas relações sociais, familiares que a pessoa tem. A gente encontra vários motivos de desenvolvimento, de gatilho, de um transtorno de ansiedade. Vamos adiante?
Agora, a grande questão é essa: como abordar os transtornos de ansiedade, né? Quando eu estou ajudando certos profissionais, né, pelo telesaúde lá nas consultas, né? Então essa pergunta sempre surge, né? Gente, como é que eu abordo um transtorno de ansiedade? Como é que eu faço? Os profissionais sempre perguntam, e é uma boa pergunta, né? Eu dou aí 4 indicações. A primeira: em situações agudas é necessário a medicação ansiolítica. Então, há muitos ansiolíticos bons para isso. Há muitos. Depende da receita. É receituário médico, né? Então depende da visão do médico, do que o médico costuma usar, do que o médico conhece, do que o médico tem mais saberes sobre, né? Então, está com ansiedade aguda, não dorme direito, não come direito, não trabalha direito, não convive direito, a vida virou um inferno, a saúde está sendo comprometida rapidamente, então é preciso usar ansiolítico. Miguel, e se eu não quiser, se eu não aceitar ansiolíticos na vida? Bem, quando se procura um médico, né, há que se confiar nele. E se o médico responsável, se o médico que estudou para isso, se o médico entende que está na hora da pessoa usar um ansiolítico, então é melhor confiar nele. Se não confia nele, muda de médico, muda de médica. Mas ouça o que o médico tem a dizer sobre essas questões. Então, em situações agudas, é necessário usar medicação ansiolítica. Ah, mas o ansiolítico me deixa fora do ar, me deixa anestesiado, me deixa isso, me deixa aquilo. Bem, eu acho que o papel do ansiolítico é esse mesmo, deixar fora do ar, porque na Terra o indivíduo não está se dando bem, está caindo toda hora, está tropeçando em tudo e em todos, está fazendo tudo estranho, está se sentindo mal, um mal-estar que não aguenta. Então, é melhor eu sentir um mal-estar que eu não aguento que tomar um ansiolítico? Que lógica boba é essa, não é? Se o mal-estar está insuportável, é melhor suportar os efeitos do ansiolítico, claro, já que sem ele a vida está insuportável. Então, não se usa medicação ansiolítica de qualquer jeito, para qualquer coisa. Como eu disse em uma aula passada, não se medicaliza a vida com ansiolíticos e com antidepressivos. Não se faz isso, né? Mas há situações em que isso é necessário. Eu tenho experiência com clínica há muitos anos, não vi muitas situações, mas algumas eu soube que a pessoa precisava mesmo de ansiolítico e indiquei médico para isso, né? Em situações crônicas, é necessário acompanhamento com foco nas situações gatilho. Isto é, experiências que causam disparo do processo ansiogênico. Então, a pessoa chegou em crise de ansiedade. E essa ansiedade é crônica. Então, certamente, ela, sendo crônica, vai ter episódios agudos. Esses episódios agudos é que são a preocupação, porque esses episódios deixam a pessoa fora do seu lugar, fora da sua identidade, do seu eu normal, vamos chamar assim, né? Fora do seu jeito usual de ser, né? Um episódio de ansiedade aguda. Então, esses episódios têm gatilhos, situações que disparam o processo ansiogênico na sua acutização, né? Há gatilhos. Então, o profissional vai tentar escutar o usuário de tal maneira a ajudar o usuário a perceber que situações gatilho existem na sua vida e como elas podem ser contornadas, às vezes até evitadas. Mas é preciso, porque se a pessoa aprende a reconhecer uma situação gatilho de uma ansiedade aguda e aprende a contornar ou a evitar, ela vai ter menos crises agudas de ansiedade. Então, isso é preventivo. E
Prevenção é a palavra-chave para a atenção primária, né? A atenção primária trabalha basicamente com prevenção, claro, vocês sabem disso. Então, quais são as situações gatilho? Como elas podem ser identificadas? Como elas podem ser encaradas? Como elas podem ser contornadas? Como elas podem ser evitadas? Essa abordagem junto ao usuário ajuda muito mesmo, porque a pessoa vai tomar mais cuidado, não só sabendo que é muito ansiosa e que tem crises de ansiedade que lhe atrapalham inteiramente a vida, vai ter que ter consciência disso, como vai perceber as situações em que essa ansiedade dispara e se torna aguda. Então, isso já é prevenção. E isso é legal. É interessante o acompanhamento multidisciplinar, se possível, terapias de grupo. Porque ninguém é ingênuo de pensar que uma ansiedade existe do nada. Uma ansiedade existe porque a pessoa, de repente, resolveu ser mais ansiosa porque se sente bem assim. Isso não é assim. Ninguém se sente bem com ansiedade crônica que se acutiza de tempos em tempos ou todo dia. Então, o acompanhamento multidisciplinar vai proporcionar ao grupo de tratamento, ao grupo de profissionais e à própria pessoa, né, reconhecer o quanto ela precisa mudar no seu estilo de vida, seu ambiente, às vezes até no seu trabalho. Porque se o ambiente, se o entorno, né, se o ambiente, se as relações, se os desafios do trabalho, se a sua comunidade, por exemplo, muito violenta, forem fatores de uma ansiedade permanente que se acutiza diariamente, então é preciso mudar. É preciso mudar o estilo de vida, mudar até onde se trabalha, no que trabalha, mudar muita coisa, porque a ansiedade, o transtorno de ansiedade é potencialmente maléfico à saúde e pode causar, né, de infarto a alterações de pressão, né, pressão alta chamada, né, hipertensão, diabetes, vocês sabem disso, né, doenças autoimunes muito presentes, na tireoide, por exemplo, etc, etc, etc. Nós não sabemos muito bem a causa real dessas doenças e desses transtornos, mas nós sabemos muito bem uma coisa, disso sabemos, que de alguma forma o afeto, as questões afetivas participam da gênese desses transtornos. Afetos negativos, muito intensos, vividos diariamente, permanentemente, depois de alguns anos, vão causando todo esse estrago no tecido vivo do corpo e da alma. Vão causando sim. Então, pensar numa mudança de vida é interessante. Mudar de vida não é fácil, leva anos. Ninguém muda de vida da noite para o dia, nem de uma semana para outra, nem de um mês por outro. Às vezes é preciso mais de um ano, 2 anos, 3 anos, para a pessoa virar o barco como gostaria de virar, né? A alma é como um transatlântico. O transatlântico, para chegar no porto, começa a fazer manobras 5 quilômetros antes, pelo menos. Um grande transatlântico. Eu vivi numa cidade litorânea, onde passavam muitos navios grandes, e eu via de longe com o binóculo eles fazendo manobras, né? A vida é assim, a alma é assim. Ninguém muda da noite para o dia. É preciso tempo e muita manobra para que a gente altere o viver da gente, por mais ruim que ele seja, né? É preciso mudar urgente. Ninguém muda urgente. Urgentemente a gente dá um alívio, inclusive com remédios, inclusive com terapias, mas é a pessoa, ao longo dos anos, que vai corrigindo o rumo do seu barco, para que a ansiedade crônica, o transtorno de ansiedade, não faça dessa pessoa uma vítima, né?
Por isso que eu digo que é interessante o acompanhamento multidisciplinar, se possível, terapias de grupo, para que, de alguma forma, a pessoa tenha mais forças, maior motivação e mais coragem de enfrentar as mudanças que a vida exige de todo mundo, né? Como último ponto desse slide, eu digo aí, a ansiedade desabilitante pode ser minimizada e controlada com os meios que a medicina e a psicologia dispõem. Então, não é uma sangria desatada, não é um câncer terminal, não é uma situação de transtorno em que a pessoa está condenada a viver com mal-estar profundo o resto da vida. Não é isso. A psicologia, a medicina, a psicanálise, hoje nós temos muitos meios de ajudar as pessoas a atravessar esses dias de ansiedade, até poder livrar-se do seu peso, do seu perigo, do seu veneno, depois de algum tempo. Vamos adiante? O que a gente recomenda, né? Eu faço aí 5 recomendações que eu acho que são interessantes, né? É preciso haver interesse real pelos motivos existenciais dos ansiosos. Um poeta certa vez disse que viver dói. E viver dói porque a dor é útil para muita coisa. Então, a existência, nas suas limitações, nas suas adequações a regras e normas, nos seus desafios diários, né? No futuro que chega, no passado vivido que não foi tão bom, no presente cheio de impossibilidades, isso tudo representa um desafio muito grande para quem vive. Portanto, um projeto existencial tem que contar com a dor, tem que contar com dificuldades, tem que contar com ansiedade, tem que contar com transtornos, tem que contar com isso. Então, a gente sabendo que a ansiedade faz parte desse projeto existencial e que eventualmente esse projeto pode complicar, o profissional de saúde tem que ter interesse real pelos motivos que tornam aquela existência mais complicada, mais dolorosa, mais difícil de suportar. Um mal-estar incrível, né? Segundo, é preciso avaliar sua experiência à luz do que existe de mais encoberto nas suas vidas. Então, os ansiosos, na sua experiência, tem muita coisa que ele não ousa confessar nem para si, mas que não sai de dentro de si, não sai da sua subjetividade, não sai do seu corpo, não sai dos seus dias, não sai dos seus pensamentos. Ela mal vislumbra, mas ela sente. Ela mal adivinha o que seja, mas o impacto ela sente forte, né? Ela não consegue, no meio da confusão e do enevoado, dizer exatamente o que é, porque são tantas coisas, mas os seus efeitos são precisos e são concretos, né? O da ansiedade nos corpos e na alma das pessoas ansiosas, né? Então, o que há de mais encoberto, não no sentido de segredo, mas no sentido de que a pessoa não vislumbra bem, fica meio confusa, não sabe muito bem, gostaria de saber e gostaria de falar melhor sobre isso. Então, essa abordagem pode ajudar muito, né? Muito mesmo. O que há de encoberto na vida das pessoas e que elas precisam desvelar, para que, de alguma forma, aquilo não atormente sem que ela, impotente, não possa fazer nada. Uma vez desvelado, pode ser que seja possível fazer alguma coisa interessante. Terceiro, escutar nas entrelinhas o que os usuários dizem e evitar interpretações precipitadas e simplistas, né? Há profissionais de saúde que têm uma mania danada de diagnosticar de pronto, de interpretar de pronto. Eu já sei o que tem, eu já sei o que existe, eu já sei o que está acontecendo. Sabe não. É melhor não saber. Ainda que saiba, é melhor não saber. Porque se a gente não sabe, e não sabe mesmo, porque cada vida é uma,
a pessoa se sente muito mais à vontade e a pessoa se sente muito mais disposta a, junto com a pessoa que a assiste, né, conversar, ir mais longe, dizer coisas, né, que talvez não dissesse em outro lugar, né, e ajudar de alguma forma, né, a pessoa o profissional de saúde, a lhe ajudar o outro a lhe ajudar. Isso é interessante, né? E a gente só pode fazer isso evitando interpretações precipitadas e simplistas. Não há. Nem o mais experiente dos profissionais pode fazer isso, né? Ele até sabe, porque já leu muito, porque já viveu muito aquilo, porque já passou por muitas experiências de acompanhamento de pessoas muito ansiosas, mas é melhor suspender isso, não saber disso e deixar as coisas fluírem de maneira mais natural, sem interpretações precipitadas, simplistas, que só atrapalham o processo do ansioso aliviar-se do seu mal-estar. Penúltimo, todo e qualquer sofrimento deve ser respeitado. Por mais bobo que pareça, por mais inútil que pareça, por mais louco que pareça, por mais sem lógica que pareça, por mais simples que pareça da pessoa se livrar disso. Uma senhora disse certa vez a um profissional de saúde que não suportava mais conviver com o seu marido alcoolista. E o profissional perguntou, bem, o que ele faz? Bem, ele chega e me bate, né? Ele bebe muito, chega do bar e me bate. Tem gosto em me bater. Eu vivo trancando as portas, me tranco no banheiro, me tranco no quarto, vou para a rua, vou para a casa da minha irmã. Mas quando eu chego, né, ele tem que estar dormindo, porque aí ele dorme e dormindo não vai me fazer mal, porque acorda melhor e não me bate. Mas se ele me pega desprevenido, ele me bate. E o profissional disse assim, bem, é muito simples, né? Se é alcoolista, alcoolismo é uma doença, e se ele é violento, a senhora tem que deixar ele. Complicado, né? E a senhora respondeu assim, olha, se fosse essa a solução, eu já teria usado ela há muito tempo, porque tem 5 anos que isso acontece. Então, não é assim não. Né? Isso não vai me ajudar, a senhora tem que deixá-lo. Não vai me ajudar. Se eu tenho que deixá-lo, como é que eu não compreendi isso? Como é que eu nunca soube disso? Como é que eu nunca realizei isso? Né? A minha criação não permite isso, não. A minha religião não permite isso. E a usuária estava certa, porque, na verdade, não é simples assim. Não é simplório assim. Não é precipitado assim. O marido bebe, é violento, bate, isso cronicamente, então tá certo, vai embora, deixa ele. Não é assim. Tem muita água ainda para correr debaixo dessa ponte até a pessoa souber o que vai fazer com esse marido. Não é verdade? Tá bom. Então, todo e qualquer sofrimento deve ser respeitado e deve ser acompanhado, por mais bobo, ilógico ou louco que seja. E, por fim, eu estava até estranhando, tem um errinho aí, eu sempre erro, né? É preciso entender que as pessoas, né, elas mesmas é que encontram o caminho mais fácil para o alívio. Então, as soluções para o alívio não é o profissional que fornece, não é o profissional que receita, não é o profissional que indica, é a própria pessoa que encontra. O próprio remédio, se ela tomar e não estiver predisposta internamente a se aliviar por aquela medicação, ela não vai fazer efeito. Vai causar sono, letargias, vai causar uma série de comportamentos de uma pessoa que tomou um remédio psicotrópico, né, vocês sabem quais são, mas vai carregar ansiedade. Agora dopada, é uma ansiosa dopada. O problema é esse, né? Grandão esse problema.
continua com a mesma ansiedade, só que agora está dopada. Com a mesma ansiedade, só que agora dorme mais. Com a mesma ansiedade, só que agora está com o olhar perdido no infinito, mas não sabe o que fazer da vida. Então, é claro que a pessoa, quando adere a uma terapia, inclusive medicamentosa ou psicológica ou outra terapia, a pessoa esteja predisposta, ela mesma queira produzir em si o alívio através daquele remédio, através daquela palavra, daqueles encontros, daqueles profissionais. Ela tem que desejar isso, buscar isso, estar predisposta a isso, estar aberta a isso. Então, quando a pessoa chega a procurar profissionais de saúde para alívio da ansiedade, é porque elas estão demonstrando que querem alívio, estão predispostas a receber o alívio. Quando isso não acontece, então a pessoa está querendo outra coisa que não se sabe o que é, né? E vá saber. Então, as pessoas é que encontram o alívio não são os profissionais que o fornecem, que o receitam, que o prescrevem, que dão de bandeja numa palavra ou numa sessão terapêutica. Não é isso. É a pessoa que busca e é ela que ministra a si o alívio de que precisa, usando os profissionais como instrumentos de apoio, de motivação, de fortalecimento de atitude para que o alívio aconteça. É isso aí.